Tá legal, vambora. E aí, galerinha, firmeza? Tá, hoje, sabadão, né? Dia 25. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo. E tá, a parada é o seguinte. Hoje, domingo, né? Sábado. Viajei. Hoje nós vamos assistir os 127 horas, que eu comecei no sábado passado, mas por uns problemas técnicos da live, eu não consegui assistir tudo ele. Então nós vamos assistir desde o começo. E eu pretendo assistir Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Isso. E como eu já queria assistir, eu achei, tá dando uma olhadinha ali no YouTube, pá, vai e volta, vai e volta. Achei um vídeo com 55 curiosidades e detalhes sobre o Piratas do Caribe. Pra dar aquela estigadinha, né? De nós assistir ele hoje. E vambora, né? Sem muita papo furado. Você sabia que Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra quase foi lançado direto em vídeo? Que Jack Sparrow quase teve outro ator? E que esse filme sozinho quebrou uma maldição que assombrava Hollywood há décadas? Por trás dessa aventura que redefiniu os filmes de pirata, existem decisões arriscadas, improvisos geniais, acidentes reais no set e detalhes escondidos que mudam completamente a forma como a gente enxerga esse filme. Hoje você vai descobrir curiosidades incríveis sobre bastidores, personagens, atores e escolhas que... Pô, filme de pirata, assim, o Piratas do Caribe, acho que é o mais bombado, né? Acho que não tem nenhuma franquia assim que supere. transformaram Pirata do Caribe em um fenômeno mundial. E se você ama o cinema e quer ir além da superfície dos filmes, já se inscreve no canal, porque a jornada começa agora. Que legal, gostei da intro dele. Quando o projeto começou, o filme se chamava apenas Piratas do Caribe. O subtítulo, A Maldição do Pérola Negra, só foi adicionado 5 meses antes da estreia, a pedido de Michael Eisner, então presidente da Disney. A ideia era simples: se o filme desse certo, já ficaria mais fácil criar continuações, além de tornar o título mais atraente para o público adolescente. O detalhe curioso é que o diretor Gore Verbinski odiava essa mudança. Segundo ele, quem estava amaldiçoado não era o navio Pérola Negra, mas sim o ouro asteca. No Olha, fim das contas, chegaram ao meio termo. O subtítulo apareceria, mas em letras bem pequenas nos materiais promocionais. O roteiro também tem uma história curiosa. Ted Elliott e Terry Rossio escreveram a primeira versão ainda no começo dos anos 90. Em algum momento esse roteiro chegou até caraca. Steven Spielberg, que demonstrou interesse em dirigir o filme, imaginando Bill Murray, Steve Martin ou Robin Williams como o capitão Jack Sparrow. A Disney simplesmente não autorizou o Nossa. projeto naquele momento. Ainda Mais tarde, o bem. roteirista Stuart Beattie reescreveu o personagem de Jack Sparrow, tendo Hugh Jackman em mente. Os dois Não, estudaram cê juntos na é Austrália, louco. e até o primeiro nome, Jack, era uma referência direta ao ator. Só que a Disney achou que Jackman ainda não era uma estrela grande o suficiente para carregar o filme. A solução? Oferecer o papel a Johnny Depp, o que na época também Melhor foi visto escolha. como um risco comercial. Depp era respeitado, mas não era exatamente um nome que garantia a bilheteria. Hoje em dia acho que eu não vejo ninguém como Pirata Jack Sparrow sem ser o... Me fugiu o nome. Não me vem outro pirata diferente, tá ligado? Um outro ator diferente. E olha como o destino é curioso. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, acabou se tornando o quarto filme de maior bilheteria de 2003. Antes disso, a Disney chegou a cogitar algo ainda mais improvável: lançar o filme direto em vídeo. As gravações também exigiram bastante criatividade. A equipe escolheu São Vicente, no Caribe, como principal locação, por abrigar a praia mais silenciosa que conseguiram encontrar. Lá foram construídos 3 piers, é assim que fala? Pierce. Piers? Piers! E grandes cenários para Port Royal e Tortuga. A ilha que Jack Sparrow e Elizabeth Swann são deixados à própria sorte se chama Petit Tabac e faz parte do arquipélago de Tabago Cays, um famoso destino de navegação composto por 5 Olha, ilhas desabitadas. que legal. Curiosamente, em janeiro de 2003, uma tripulação finlandesa que navegava pela região desembarcou na ilha
e encontrou restos de detritos e folhas de palmeiras queimadas. Sem fazer ideia, eles estavam pisando exatamente em um set de filmagem recente de Piratas do Caribe. Nos bastidores, o produtor Jerry Bruckheimer e o diretor Gore Verbinski queriam usar o enorme tanque de água em Rosarito, no México, Caraca. o mesmo utilizado em Titanic e Pearl Harbor. No entanto, o local já estava reservado para as filmagens de Mestre dos Mares, o lado mais distante do mundo. Inclusive tem vídeo de Mestre dos Mares aqui no canal, o link está na descrição. Mas o verdadeiro coração do filme eram os navios. Nossa, velho. Dauntless e Interceptor. Por questões de orçamento, os navios foram construídos em docas. Oh. Foram usados em apenas 6 dias para filmar a batalha entre Cara, que legal. Essa eu não o sabia. Dauntless e o Pérola Negra foram montados sobre barcaças com um acabamento final feito em computação gráfica. O Pérola também foi construído dentro do estúdio conhecido como Spruce Goose, permitindo o controle total de Olha, iluminação que da legal. famosa neblina. Já o Interceptor era real, uma réplica em escala real chamada Lady Washington, que foi totalmente repintada antes de enfrentar uma viagem de 40 dias, partindo em dezembro de 2002 e chegando ao set em janeiro de 2003. Que Para show. as cenas da tempestade, uma miniatura do navio também foi construída. E não para por aí. A fortaleza de Fort Royal foi erguida na Califórnia em Rancho Palos Verdes, enquanto o palácio do governador Swan foi construído em Manhattan Beach. Tudo isso para criar um mundo que parecesse vivo, sujo, perigoso e absolutamente inesquecível. Caraca. Se existe um vilão que marcou Piratas do Caribe, a Que Maldição legal. da Pérola Negra, esse vilão atende pelo nome de Capitão Barbossa. You best start believing in ghost stories, Mr. Eu gosto mais daquele maluco que o olho cai. Nunca me esqueço dele. Desde o início, o diretor Gore Verbinski queria Geoffrey Rush no papel, justamente porque sabia que ele não faria uma interpretação contida ou introspectiva. What are you looking at? Back to work. Pelo contrário, Verbinski queria alguém que abraçasse o exagero, a teatralidade e o espírito quase cartunesco daquele pirata amaldiçoado. Para convencer o ator, o diretor escreveu uma carta bem humorada dizendo que Geoffrey Rush era apenas sua terceira opção para o papel, já que ele não havia conseguido Alec Guinness nem Peter Sellers. Nó. A piada funcionou e Rush entrou no projeto com o mesmo espírito irreverente que acabou definindo Barbossa. E se Barbossa roubava a cena, Jack Sparrow praticamente dominava o filme inteiro. Durante sua pesquisa sobre piratas, Depp chegou a uma conclusão inesperada. Os piratas da época eram vistos como verdadeiros rockstars. Só que no século XVIII. Isso levou à criação da versão definitiva vida de louca, Jack né? Sparrow. Son, I'm Captain Jack Sparrow. Savvy? Inspirada diretamente em Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones. Curiosamente, Caraca. Keith Richards viria a interpretar o pai de Jack Sparrow no terceiro filme da franquia. Quando o elenco se reuniu para a primeira leitura do roteiro, Johnny Depp chocou todo mundo com sua interpretação exagerada. Whoa! Completamente diferente de qualquer coisa que esperavam. A reação da Disney foi de puro pânico. No! Not good! Stop! What are you doing? O então CEO da Disney, o sujeito que eu já citei lá, o Michael Eisner, chegou a dizer que Depp estava arruinando o filme. O tempo, claro, tratou de provar o contrário. Johnny Depp venceu o prêmio do Sindicato dos Atores por sua atuação e ainda foi indicado ao BAFTA, ao Globo de Ouro Oi, e ao Oscar. nossa! Para completar a transformação, a produção precisou esconder as inúmeras tatuagens reais de Johnny Depp com figurino e manchas de carvão. Depp também usava lentes de contato especiais que funcionavam como óculos de sol, evitando que ele ficasse semicerrando os olhos o tempo todo sobre o sol do Caribe. Durante as gravações, Keira Knightley tinha apenas 17 anos, por isso sua mãe a acompanhou em todas as locações. A atriz revelou mais tarde que estava tão convencida de que seria demitida após poucos dias de trabalho que levou pouquíssimas coisas na mala quando começou a filmar. Já o papel de Will Turner quase foi parar em mãos bem diferentes. Jude Law, Ewan McGregor, Ó. Tobey Maguire e Christian Não. Bale chegaram a ser considerados. No fim, a disputa ficou Christian entre Bale, que seria Van Bloom interessante. e Heath Ledger. Gore Verbinski escolheu Bloom porque sabia que ele fazia parte da trilogia O Senhor dos Anéis e acreditava que isso o tornaria uma escolha mais comercial. Em Piratas do Caribe, interessante. A Maldição do Pérola Negra, várias cenas icônicas nasceram de improvisos, acidentes reais e Nó. decisões tomadas às pressas. Por exemplo, por volta de 1h30 de filme, há um detalhe que muita gente deixa passar. Depois que o macaco Jack devolve a moeda azteca para Barbosa, logo após ser perseguido por Jack Sparrow, o pequeno macaco aparece sorrindo quando Barbosa agradece especificamente a ele. Well, thank you, Jack. You're welcome. Not you. We named the monkey, Jack. Esse sorriso não estava no roteiro.
Nos extras do DVD, a equipe Que revela legal. o gesto aconteceu puramente por acaso. E mais, o macaco Jack, na verdade, é interpretado por 2 macacos pregos diferentes. Um deles é uma fêmea de 10 anos chamada Tara, e o outro é um macho de 8 anos chamado Levi. Mas nem todos os imprevistos foram tão inofensivos. Durante as filmagens, um grupo de moradores locais alertou a equipe sobre recifes escondidos logo abaixo da superfície da água. As unidades marítimas do set garantiram a Gore Verbinski que tinha um GPS e conheciam perfeitamente cada recife da região. No entanto, ao retornar de uma gravação noturna em uma das ilhas do Caribe, o barco de Keira Knightley acabou colidindo com um desses recifes e afundou. Nossa. Apenas a atriz, sua mãe e o capitão da embarcação. Felizmente, todos escaparam ilesos e foram resgatados poucas horas depois. Ah, Algumas mudanças importantes também surgiram a partir da reação do público. Originalmente, Jack Sparrow nunca seria mostrado pegando uma das moedas amaldiçoadas. A ideia era deixar tudo ambíguo. That's interesting. Não ficava claro se ele já tinha uma moeda desde o início. Couldn't resist, mate. O problema é que o público dos primeiros testes ficou confuso. Para resolver isso sem precisar refilmar cenas inteiras, a equipe encontrou um plano já existente que foi invertido e desacelerado, deixando mais evidente o momento em que Jack pega a moeda. Já os figurinos também precisaram se adaptar à imprevisibilidade do mar. Commodore Norrington, my effects, please. And my hat. A maioria dos chapéus de Jack Sparrow acabou sendo feita de borracha. Ó. Por um motivo, Johnny Depp perdia os chapéus constantemente, deixando-os cair no oceano. Depois que 10 chapéus de couro foram parar no fundo do mar, a figurinista decidiu mudar o material para que eles simplesmente flutuassem. Outro detalhe curioso está nos nomes dos 3 personagens principais do filme, que possuem uma ligação direta com aves. Sparrow significa pardal, Ó. Swan significa cisne, e o William Turner é o nome de um famoso ornitólogo, ou seja, alguém Olha que estuda pássaros só. profissionalmente. Que Agora, legal. a frase dita por Jack Sparrow, Aqui também é cultura. That horizon. que é uma das mais marcantes do filme, acabou ultrapassando o cinema. A banda britânica Bring Me The Horizon tirou seu nome exatamente dessa fala. E o mais incrível é que essa frase não estava no roteiro original. Essa fala foi criada pelo próprio Johnny Depp no Ah, o Johnny Depp em questão de improviso, cara, acho que é um dos melhores atores que eu já vi. Johnny Depp, aliás, improvisou muito mais do que apenas aquela frase final. You're not a eunuch, are you? Várias piadas envolvendo eunucos ao longo do filme surgiram de improvisos do ator. A famosa expressão de Jack Sparrow Savvy. também foi criada por Depp no set. Mesmo quando o filme flerta com a fantasia, Piratas do Caribe faz questão de manter os pés fincados na história real. Um bom exemplo disso é a marcação dos piratas pela Companhia das Índias Orientais. Had a brush with the East India Trading Company, did we? Pirate? Na vida real, essa companhia realmente marcava piratas com a letra P, mas não no braço, como vemos no filme. A marca era feita na testa, Caraca. um selo eterno de condenação e humilhação pública. O próprio nome Barbosa também tem um significado importante. Ele pode ser uma referência direta ao temido pirata turco Barbarossa, que começou sua vida como corsário no mar Egeu e no Mediterrâneo, antes de se tornar almirante da frota do Império Otomano. Curiosamente, essa trajetória espelha a do Barbosa vivido por Geoffrey Rush, um pirata temido no primeiro filme, que anos depois acaba se tornando um corsário a serviço da Marinha Britânica em Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. É o segundo filme, né? É o terceiro. Históricas profundas. A famosa bandeira com caveira e lâminas cruzadas pertenceu a Calico Jack Hackham, um dos piratas mais conhecidos do século XVIII, e também amante da infame Anne Bonny. E não por acaso, a personagem Ana Maria, interpretada por Zoe Saldana, pode ser vista como uma homenagem tanto a Anne Bonny quanto a Mary Read, duas das mais temidas e respeitadas piratas mulheres da história. Cara, Logo que no início do legal. filme, um detalhe quase invisível chama a atenção dos mais atentos. Deus. A escultura da proa do navio que transporta Elizabeth e o governador Swan. Ela representa o brasão do Reino Unido e pertence, na verdade, a um navio real, o HMS Victory. Essa embarcação participou da famosa Batalha de Trafalgar, em 1805, sob o comando do lendário Lord Nelson. Hoje, o HMS Victory está preservado como museu em Portsmouth. Nossa, eu quero Sendo o conhecer. navio de guerra comissionado mais antigo do mundo. Ah, eu vou ainda com conhecer. capitão e tripulação. Botar mesmo na tendo minha lista de fundado viagem. desde 1922. E uma das falas mais simbólicas do confronto final carrega um significado ancestral. Desculpa a rima, mas enfim, estava assim no roteiro, eu tive que ler. Quando Barbosa e Jack Sparrow finalmente se enfrentam e Barbosa diz: You're off the edge of the map, mate.
Here there be monsters. Ele está citando indiretamente a expressão em latim, essa que está aparecendo aí na tela porque eu não sei pronunciar, que era usada por cartógrafos para marcar regiões desconhecidas e perigosas nos mapas antigos. A frase também era usada por soldados romanos como um grito de resistência. Olha, Gladiador é um ótimo filme, hein, pra nós assistir. O 2 é uma bosta, mas o 1 é um baita filme. Já podemos colocar na nossa lista. Indicando que não cairiam sem lutar. No contexto da cena, o significado é duplo. Barbosa avisa que Jack está em território desconhecido e deixa claro que ele próprio não será derrotado facilmente. E talvez o mais impressionante de tudo seja perceber que Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, não foi apenas um sucesso isolado. Ele fez algo que Hollywood já considerava impossível. Quebrou a chamada maldição dos filmes de pirata. Durante décadas, o gênero foi sinônimo de fracasso. Produções caríssimas afundavam nos cinemas uma após a outra, deixando estúdios traumatizados e o público descrente de que histórias de piratas ainda pudessem funcionar na tela grande. Filmes como O Pirata Escarlate, Piratas e A Ilha da Garganta Cortada tentaram, mas falharam em conquistar público e crítica. Quando Piratas do Caribe foi anunciado, a expectativa era baixíssima. Ninguém apostava que um filme inspirado em um brinquedo de parque temático pudesse mudar esse cenário. Mas Caraca. contra todas as previsões, o impossível aconteceu. O filme se tornou um fenômeno mundial, conquistando bilheterias, críticas positivas e, mais do que isso, o carinho do público. Ele não apenas ressuscitou o gênero, como o reinventou, misturando aventura clássica, humor, fantasia e personagens. Aquele carinha do olho de vidro é o mais foda, cara. O resultado foi o nascimento Achava ele muito legal. das lucrativas da história do cinema. E no fim das contas, A Maldição do Pérola Negra provou que o cinema ainda é capaz de surpreender. Que histórias bem contadas, cheias de alma, carisma e risco criativo podem desafiar qualquer lógica de mercado. E que às vezes, tudo que um gênero esquecido precisa é de um capitão completamente fora do eixo. Drink up, me hearties, yo ho. Agora eu quero saber de você, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Diz também Cara, que animal, velho. Ô, se inscreve no canal do cara aí. Que com certeza eu vou trazer mais vídeo dele. Mas pode ter certeza. Então, galerinha, vejo vocês daqui a pouco. Nós vamos assistir, então, 127 horas. E depois, Piratas do Caribe. A Maldição do Pérola Negra. Pra deixar aquele gostinho, pra nós ficar de olho no filme. Então é isso aí, galerinha. Até a próxima. E falou, né? Tchau, tchau.